Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro. Este é o programa da Defenda PM ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Com muita honra e felicidade, estamos aqui, eu e o Coronel Ernesto, apresentando a 100ª edição deste programa. O programa está sendo gravado por causa da agenda do entrevistado. Foi gravado na sexta-feira, dia 30 de janeiro. Portanto, as perguntas que vierem dentro do Facebook da Defenda serão enviadas para a assessoria do nosso entrevistado, que está aqui, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Marcelo Vieira Salles. Muitíssimo grato pela presença nessa edição histórica para nós. Muito boa tarde, bem-vindo. Silvio, muito obrigado. Agradecer a Defenda PM, essa associação de integrantes da Polícia Militar, de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que retratam os anseios de uma parte grande da instituição, sempre pensando na melhoria da prestação de serviço público e também do nosso policial militar. Quero agradecer o convite feito por você, Silvio, pelo meu irmão de mais de 35 anos, Coronel Ernesto, cumprimentar, deixar um abraço fraterno ao nosso presidente, o Coronel Miller, pessoa que eu conheço ainda na época do Regimento de Cavalaria, e a todos os associados da Defenda PM. É uma alegria e uma honra poder estar aqui, falar da nossa instituição e falar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo à frente do Comando Geral há 1 ano e 10 meses, nesse 100º programa, né? Nós que já estamos no serviço público há tanto tempo, sabemos que não é fácil manter assim essa regularidade, né? Isso só ocorre por conta da dedicação de pessoas como Silvio, como o Coronel Ernesto e a todos os senhores e as senhoras que fazem da Defenda essa associação forte que hoje se apresenta a todos. Muito obrigado do convite. Bem, senhor, boa tarde, parabéns pelo programa, 100ª edição, programa que foi idealizado pelo senhor e estamos tocando aí há bastante tempo. Parabéns, boa tarde. Obrigado, Silvio. Parabéns a você também, né, que assumiu essa incumbência como jornalista de conduzir esse programa. É uma satisfação estar falando com você que está nos assistindo pela TV Osasco, assistindo pelas redes sociais, principalmente você associado e que acompanha o Facebook da Defenda PM. É realmente um desafio manter um programa como esse no ar, trazendo sempre informações, as melhores que a gente consegue, e hoje com uma presença ilustre do nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu não posso deixar de fazer um agradecimento ao meu amigo Paulo Contim. Paulo, muito obrigado, você que é o viabilizador desse programa, como outros que você já colocou, a oportunidade da Polícia Militar se manifestar aqui dentro. A Defenda PM agradece muito a você, Paulo, por essa oportunidade de estarmos usando o canal da TV comunitária, da TV Osasco, para fazer essa disseminação. Mas vamos lá, chega de comemoração, né? Bom. Senão a gente vai falar aqui só dos 100 programas. Acho que a gente tem que explorar ao máximo, nesse programa especial, a presença do nosso comandante-geral aqui. Comandante, primeiramente, muito obrigado pela presença. É uma honra estar conversando com o senhor aqui. E eu queria já começar de pronto, lembrando os primeiros períodos, os primeiros dias como comandante-geral. O senhor teve um problema, aliás, 2 problemas, 2 situações graves que assolaram o estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, aquele incêndio seguido de desabamento no prédio, o Largo do Arocho. Wilton Paes. Exatamente. Que foi Largo uma do comoção, Paissandu, desculpa, que foi uma comoção por tudo que cercava aquele prédio, a situação, as pessoas que estavam vivendo ali, a morte de pessoas naquele local, e logo em seguida o início de uma greve de caminhoneiros que assolou o Brasil inteiro, mas São Paulo, por conta de tudo aquilo que acontece em São Paulo, por tudo que passa por São Paulo, foi um estado que sofreu muito com isso. Como é que foi? Chegando num comando geral da polícia, pegar essas 2 situações. Ernesto, realmente uma experiência, o batismo de fogo. O primeiro problema, eu fui nomeado no dia 26 de abril
E um dia após, nós tivemos um problema grave de quebra da ordem, uma rebelião no presídio de Lucélia, lá no Oeste Paulista. Na ocasião, o Coronel Franco, um grande comandante, era o comandante da região. Então, no dia que eu estava me apresentando na secretaria, explodiu essa rebelião em Lucélia com um componente muito grave. Nós tínhamos 3 defensores públicos como reféns. Então, era no período da tarde, o Coronel Alencar, que é o nosso subcomandante geral, pessoa experientíssima, um amigo querido, e muitos dos senhores tiveram a honra de ser alunos do Coronel Alencar, que o grande diferencial dele é a tranquilidade na gestão de graves crises. Ele, junto com o Coronel Franco e conosco, o Coronel Gasparian, fizemos um trabalho a várias mãos. Então, a estreia foi essa greve, esse problema no presídio de Lucélia, 1.400 internos, às 5 da tarde. Então, quem trabalhou um pouquinho com operações em estabelecimentos prisionais, o Coronel Ernesto serviu no 3º de choque, sabe disso. Não se faz revista em cadeia à noite. Não se toma estabelecimento prisional à noite. Por quê? Porque você tem que tomar os raios, você tem tem que fazer uma progressão muito grande. E nós tínhamos lá a caixa primária de eletricidade, estava danificada, havia um dano muito grande na parte hidráulica, então estava escurecendo. Então nós tínhamos que esperar, perguntamos qual era o horário do pôr do sol, estava próximo, e fizemos as ações de entrada no estabelecimento prisional somente no outro dia. Mas isso, durante a noite toda, o Major Racorte, que era do Grupo de Ações Táticas Especiais, fazendo a negociação com os internos, o estabelecimento todo quebrado, cozinha, áreas comuns, tudo quebrado. Então nós já vislumbrávamos a movimentação daqueles presos no outro dia. Então o pessoal da Croeste, o Medina, então nós tínhamos que programar a movimentação desses presos, né? Tínhamos que fazer a movimentação desses presos. Quer que eu utilize o microfone? Perdão. Melhorou? Ok. E aí foi assim. E logo após tivemos o incêndio do edifício Wilton Paz, que era aquele edifício no Largo do Paissandu, que era utilizado pela Polícia Federal, abandonado, ocupado por movimentos sociais. Pegou fogo, caiu o prédio. A informação que eu tive, o Coronel Ricardo Vieira Peixoto, que era o comandante do 2º GB, me ligou e falou: comandante, problema grave. E falei com o Coronel Max Mena. E a primeira informação, entre a primeira ligação e a segunda, o prédio veio abaixo. A primeira informação que nos chegava é que nós tínhamos mais de 20 moradores que tinham sucumbido nas chamas, e mais 7 bombeiros estavam desaparecidos. Então, isso é terrível. A pior situação, me permitam, eu estou falando para oficiais, e alguns já tiveram essa triste experiência, é perder policiais militares, bombeiros, no exercício da função. Então, um soco no estômago de qualquer comandante, que o comandante-geral, não com o Coronel Salles, com o comandante-geral, é muito pior. Porque em algum momento você fala: poxa, será que eu falhei? Será que eu não usei de todas as minhas energias para que eu pudesse minimizar isso? Graças a Deus, o problema é que os rádios que tinha tido um problema de comunicação, e não tivemos a morte de um morador, e os bombeiros estavam rígidos. Só que 10 dias de operação, mudança do trânsito, desvio do trânsito, os nossos bombeiros, a nossa tropa de choque, o canil com os cães, o grupo de cães do Corpo de Bombeiros. Então, uma ação a várias mãos. E depois, e logo após, a greve dos caminhoneiros. Então, o Coronel Alencar sempre fala: nós estreamos lutando MMA com o Hulk, né? Assim, porque é um problema grave da greve dos caminhoneiros, e a Polícia Militar, todos os seus segmentos, no interior, na região metropolitana, na capital,
tiveram um papel. E eu fui muito ajudado. Eu falo isso em todas as oportunidades que falo, que posso falar, que posso me manifestar, eu sempre afirmo. O meu comando e o do Coronel Alencar, e o comando geral, que é integrado por todos os coronéis, nós somos muito ajudados pela tropa consciente, tropa vocacionada. Problemas ocorrem e nós entramos na academia e ganhamos para resolver problemas. Mas eu acredito a nossa tropa da Polícia Militar, os êxitos, os prejuízos, eventuais problemas, a responsabilidade é minha e do Alencar. E os êxitos são da tropa. Bem, eu vou fazer uma pergunta de um caso mais recente, né? A Polícia Militar sempre conviveu com um tipo de um dogma que polícia não se mete em política, né? No entanto, o senhor teve um comportamento exemplar agora na reforma da Previdência. O senhor viajou várias vezes para Brasília, o senhor conversou com deputados, o senhor conversou com senadores, ministros, para defender e tentar manter direitos e garantias, né? Que lição que a gente tira disso? De polícia que não se mete em política e o seu comportamento que agiu decisivamente na reforma da Previdência. O comandante, obrigado, Silvio, pela pergunta. Eu acho que é uma das grandes atuações da Polícia Militar, dos nossos parlamentares congressistas. Aqui lembro do Major Olímpio, do Coronel Tadeu, do Capitão Derrite, da Cabo Sastre, que tiveram um papel, o Capitão Augusto também foi excepcional, os nossos deputados estaduais que cerraram fileira nos seus partidos. Então, o comandante ele tem que enfrentar os problemas. E nós não comandamos segmentos da instituição, nós comandamos a instituição, sob todos os seus aspectos, todas as suas nuances, seja no pessoal, na inteligência, na coordenação operacional, na logística, na saúde, na comunicação social, estamos aqui. Então, eu cerrei fileiras com os congressistas e com as associações policiais militares. E aqui eu deixo o meu abraço fraterno ao Coronel Miller, que coincidentemente é o presidente da Defenda PM, e todos os integrantes da Defenda que tiveram um trabalho brilhante nessa atuação da Polícia Militar, das polícias militares e corpos de bombeiros militares, para que a gente perdesse menos. O que nos assustou no começo, nós estávamos na PEC 6, num trabalho desses nossos deputados, de outros deputados que não são policiais militares, mas que são sensíveis à nossa causa, deputados de outros estados. Então, nós dormimos, o Conselho de Comandantes Gerais, Conselho Nacional de Comandantes Gerais e a Liga Bom dos Bombeiros, papel fundamental. Aí é o nosso Coronel Araújo Gomes, que é o comandante-geral de Santa Catarina, que é o presidente do CNCG. E nós estava tudo certo para a PEC 6. Dormimos de um jeito e acordamos de outro. E nós já não estávamos mais na PEC 6, não estávamos no 1645, que era o projeto na comissão especial que tratava do sistema de proteção social dos militares federais, da Força Aérea, da Marinha e do Exército. Nós estávamos na pior situação. Qual que é? No limbo. Nós não estávamos em lugar nenhum. Nós não estávamos no regime próprio, nós não estávamos no regime geral, não estávamos em lugar nenhum. Sumimos. Essa é a pior situação. E aí, numa conversa com o presidente Bolsonaro, com o Major Jorge, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Jorge é major da reserva do DF, tem um papel espetacular.
conversamos com o coronel Miller, com os comandantes gerais, fizemos reuniões expeditas, rápidas em Brasília, e falamos assim, bom, vamos partir para o 1645, que cuidava do sistema de proteção social dos militares. Porém, as Forças Armadas, num primeiro momento, se espantaram, naturalmente, isso é absolutamente previsível. Por quê? Porque eles desenvolveram esse projeto há mais de 3 anos. O Exército tem características muito peculiares. A Marinha, outros, e a Força Aérea, outras. Então, eles conseguiram afinar durante 3 anos esse discurso, apresentaram o 1645, cujo relator era o deputado de São Paulo, um homem muito correto, foi de uma correção exemplar conosco, que é o deputado federal Vinícius Carvalho, ele era o relator. O trouxemos a São Paulo, falamos, apresentamos o olhar da Polícia Militar de São Paulo no tocante ao sistema de proteção social, fomos a Brasília, falamos com o general Leal Pujol, comandante do Exército, falamos com o almirante Ilques Barbosa Filho, que é o comandante da Marinha, falamos com o comandante da Força Aérea, que é o brigadeiro Bermudes, falamos com o ministro da Defesa, o ministro Fernando Azevedo, e fomos falando. Falamos com o secretário da Economia, Rogério Marinho, que foi deputado federal, relator da reforma da Previdência na última legislatura. Falamos com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Falamos com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Falamos com o Pedro Paulo, que era o subrelator da PEC 6. Falamos no Supremo Tribunal Federal. Fomos falando com todos e levando, quando eu falo falamos, as associações, os comandantes gerais das polícias e bombeiros, levando a melhor informação, características nossas. E eu fazia, e às vezes um ou outro deputado, que por vezes a gente já sabia do posicionamento dele, que ele não iria votar conosco. E falava, mas por que vocês têm que ser diferentes? Um dado, Silvio, dos 36 direitos sociais esculpidos, trabalhistas esculpidos na Constituição, nós somos titulares somente de 5. Me perdoe, não citei um ator fantástico nesse processo, que foi o coronel Marlon, da Polícia Militar de Santa Catarina, FENEM, e presidente da FENEM. Um coronel com C maiúsculo, um senhor, um homem de uma correção, um homem aguerrido. A FENEM foi espetacular. Deixo aí o meu, se você permitir, Ernesto, comandante Ernesto, levar nosso abraço ao coronel Marlon e toda a diretoria da FENEM. Vai assistir na segunda-feira, tenho certeza. Que bom. Então, trabalha a várias mãos. E aí eu falava, por exemplo, qual instituição que possui mausoléu? A nossa possui. Qual instituição que em 2018 perdeu 58 policiais militares em morte violenta, da ativa, inativos? E em 2019 perdeu 36. Houve uma redução, mas morreram. Então, os policiais militares, um trabalho do coronel Merino, junto à Unifesp, que é uma grande universidade federal aqui de São Paulo, os policiais morrem. A taxa de mortalidade de policiais militares, num universo de 100 mil pessoas, é 4 vezes maior que o cidadão comum. E aí eu falo por São Paulo, uma polícia militar que sangra nas ruas, que trabalha, os nossos bombeiros, a nossa polícia rodoviária, o nosso choque, a nossa polícia ambiental, o nosso policiamento de trânsito, as nossas diretorias, todo mundo trabalhando de maneira de prestar um serviço de qualidade. Nós reduzimos os indicadores criminais, então, mas, que são números muito expressivos. Desculpe interromper o senhor, mas faltava uma ação política dos policiais militares. Esta foi a ocasião de inaugurar esse comportamento novo? Com muita disciplina. Sim, sem dúvida. Com muita disciplina. E ética. Né? E ética, levando a melhor informação. Então, o que nós fizemos? Essa atuação política, íamos fardados, uma outra vez íamos de terno, mas sempre nos apresentando como policiais militares e levando aos deputados a melhor informação, que nós não temos fundo de garantia. E
E o que nós brigávamos? Pela paridade e pela integralidade. Uma coisa, Silvio e meu irmão Ernesto, nós temos várias vedações públicas. Então, nós não podemos nos sindicalizar, nós não podemos fazer greve acertadamente, nós somos militares. Então, isso tinha que ter alguma compensação. Entendeu? E aí, e com muita disciplina, e colocávamos... Então, o papel nosso foi de levar a melhor informação de uma instituição que trabalha a serviço dos brasileiros. Eu acho que esse que foi o grande papel. E aí, num conjunto, num arranjo a várias mãos da polícia, as associações, os deputados, nossos congressistas, o Major Olímpio, e aí nós conseguimos o apoio do governo do Estado de São Paulo, tivemos o apoio do governo, eu fui ao vice-governador Rodrigo Garcia, ele foi deputado federal, pediu o apoio dele, nos ajudou. Então, eu faço questão de deixar esse registro. Mas foi questão de sobrevivência. Por quê? Reforma da Previdência, ela não veio dar nada, ela veio tirar. Então, nós conseguimos manter uma transição de 17%, ou seja, a cada ano faltante você trabalhará mais 2 meses. Poxa, o ideal era que trabalhasse 30 anos, mas na negociação, na mesa, não dava. Vou dar o exemplo do meu pai. Vamos contribuir um pouco mais com a Previdência? Vamos, porque todos irão contribuir. A dona Maria, que trabalha na farmácia, o seu José, que trabalha na fábrica, o delegado, o oficial do Exército, o da Marinha, todos vão contribuir. Não tínhamos, já que nós estávamos entrando no menos pior, nós conseguimos entrar nesse projeto no 1645, mas, porém, tínhamos a obrigação de contribuir, para não perder a paridade e a integralidade. Vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai é subtenente, ele ganha bruto R$ 6.800. E eu pedi para que fizesse o cálculo em cima dos dados dele. Ele receberia, no regime próprio da Previdência, se viesse para as assembleias estaduais, e nós entrássemos no regime próprio, R$ 4.200. Então, tivemos que, junto com os nossos deputados, com o Major Olímpio, com as associações, ver um relatório de danos. E foi o que nós conseguimos. A reforma da Previdência tirou muita coisa, mas nós conseguimos manter o que é de mais sagrado, a paridade e a integralidade. Toda vez que nós, oficiais, brigarmos por vencimento para a tropa, nós temos que pensar na ativa e na reserva, os da ativa e os veteranos. Qualquer coisa dissociada disso, estaremos fadados a sucumbir como instituição. Veteranos e ativos é um só corpo. Perfeito, comandante. Essa talvez seja a grande vitória que nós tivemos ao longo dos últimos 20 anos, talvez. Não uma vitória porque nos trouxe nada, mas porque garantiu, no mínimo, a nossa situação diferenciada. Porque nós fazemos um serviço diferenciado. Exatamente. A vossa explicação foi perfeita. Ninguém lutou por nada. Aliás, contribuímos com aquilo que nos caberia, pode não ser o ideal aos olhos de muita gente, mas nós sacrificamos muito ao longo da nossa vida e é uma retribuição, talvez, que o Estado tenha que dar para nós. O senhor estava falando, no momento colocou a discussão, a situação dos índices criminais. São Paulo é um case de sucesso. O senhor foi para os Estados Unidos explicar o case de sucesso do Brasil, bom, de São Paulo, dentro do Brasil e até para o resto do mundo. Esse trabalho é fruto de com certeza, posso dizer porque de décadas, fiz parte desse trabalho de décadas, mas é um trabalho das instituições, é um trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, porque posso estar enganado, aí eu gostaria, a pergunta vem justamente nesse sentido. Podemos falar hoje tranquilamente que nós temos uma política de governo para a segurança pública? Porque não me parece que isso tenha acontecido ao longo dos últimos anos. Olha, eu afirmo que sim. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, o Conselho de Segurança, ele é presidido pelo governador, secundado pelo vice-governador,
onde participam o secretário de Segurança Pública, o general Campos, um homem corretíssimo também, vem trazendo sempre a orientação segura, um homem com uma experiência de mais de 48 anos de vida pública, e foi muito bom. O comandante-geral, o delegado-geral, o secretário executivo da PM, o coronel Camilo, o secretário executivo da Polícia Civil, o delegado-geral Rui Ferraz Fontes, o superintendente da Polícia Técnico-Científica, doutor Maurício, o comandante dos bombeiros, era o coronel Eduardo, e agora o coronel Max Mena. Então, nós participamos e falamos dos projetos, do que iremos fazer, do que precisamos. Vou dar um dado para vocês. Em 2018, o orçamento da Polícia Militar foi de 173 milhões. Em 2019, esse orçamento subiu a 473 milhões. Por quê? Porque aí, como eu disse, Silvio, a gente leva a melhor informação. E o governo estava ávido para ouvir os pleitos no que tange uma melhor prestação de serviço público da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica. E ali você consegue resolver vários problemas. Somos instituições diferentes, com histórias diferentes, com missões constitucionais diferentes, mas com um objetivo comum, que é a prestação de serviço público. E eu notei que nessas reuniões, definindo a política pública de segurança pública, a hora que você conversa mais com a Polícia Civil, com a técnica científica, você começa a enxergar problemas comuns, necessidades comuns, desafios comuns, limitações comuns, virtudes comuns, e aí você vai acendendo aquela chama chamada respeito, respeitando as funções e sempre com escopo e tratando de assuntos que, por vezes, em outras oportunidades, não eram tratados. Então, na parte de logística, na parte de inteligência, de colaboração institucional, e aqui eu falo também do trabalho que a Polícia Militar faz, especialmente no interior, com os GAECos, com o Ministério Público de São Paulo. Nós apreendemos 143 toneladas de entorpecente esse ano, sendo 73 toneladas apreendidos pelo Comando de Policiamento Rodoviário, mas num trabalho do Centro de Inteligência, da Coordenadoria Operacional, que hoje é muito bem dirigida pelo Coronel Viana, nas operações Rodovia Mais Segura, São Paulo Mais Seguro, Interior Mais Seguro, operações de inteligência, aí deixo o nosso abraço ao Coronel Castilho e toda a equipe da inteligência. Só operações de inteligência, no ano de 2019, fizemos mais de 1.300 operações de inteligência, análise criminal da macrocriminalidade, busca dos alvos do crime organizado, combate ao crime de tráfico de entorpecente. Eu afirmo e falo, o pai medonho de todos os crimes é o tráfico de drogas. E a mãe é a impunidade. Então, a Polícia Militar faz parte dessa vitória, junto com a Polícia Civil, com a Técnico-Científica, com a Polícia Federal. Fizemos ótimas operações com a Polícia Federal, instituição excepcional, que deu um recado para o Brasil de atuação, com o GAECO com os GAECos do nosso Ministério Público, com a Justiça. Falo aí do aplicativo da mulher, que é o SOS Mulher, que foi feito custo zero, feito por 2 capitães e 2 sargentos da Diretoria de Tecnologia. O nosso corpo de tropa, oficiais, subtenentes, sargentos, cabos soldados, é espetacular. Fizemos um convênio com a Justiça, com o TJ. Ontem eu pedi esses dados, mais de 17 mil downloads, ou seja, mulheres que estão com medidas protetivas exaradas pela Justiça e que tem à sua disposição o botão do SOS Mulher, cuja origem é o botão de pânico dos nossos policiais, que os nossos policiais diminuiu o número de policiais mortos também. Então, é um trabalho feito a várias mãos. E aí fizemos esse convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo, 501 acionamentos de viatura policial militar para mulheres que estavam com pessoas que quebraram a medida protetiva. E muito interessante, quando ela aciona,
a viatura aciona, cai direto no despachador do Copom, no estado inteiro, e a partir daquele momento, o celular dela passa a gravar o ambiente. Então você, ao mesmo tempo que promove a segurança da mulher, é uma lei uma cerca Maria da Penha, uma patrulha Maria da Penha digital, e você produz prova contra aquele que quebrou a medida judicial. Trabalho de policiais militares. Então, esse êxito na queda dos indicadores, cidade de São Paulo, por exemplo, de 49,2 em 2001 para 5,5 em 2019. No estado, de 33 em 2001 para 6,2 em 2019. Homicídios por 100 mil habitantes. Homicídios por 100 mil habitantes. Enquanto Chicago é 20,8, Washington, capital do país mais rico do mundo, 22,8, melhor que Las Vegas, melhor que Atlanta, melhor que Los Angeles, melhor que São Francisco. É um trabalho feito a várias mãos, mas a nossa Polícia Militar Bandeirante é protagonista nesse processo. Trabalho de cada policial militar, do soldado mais jovem ao coronel mais experiente. Bom, como que o senhor consegue tirar um desempenho desse de um profissional que não tem apoio do governo, na maioria das vezes, que não tem um reconhecimento social e que ganha um salário que é uma vergonha? Como que o senhor tira esse desempenho de um homem assim? Primeiro eu preciso agradecer o trabalho de uma tropa vocacionada. Esse estofo profissional, ele revela uma vocação para o trabalho do nosso policial que não é facilmente encontrado numa série de profissões. Eu preciso dizer, no tocante a prestígio de governo, a apoio, nessa parte estrutural, a gente vem tendo apoio do governo, sim. Todos os pleitos que eu levei, eles estão sendo atendidos, comprando fuzis, armas. Agora, eu assumi o comando em maio de 2018. O nosso policial ganhava, quando eu assumi o comando, R$ 3.143. Deu uma entrevista para a Folha e lá disse, perguntaram, coronel, o senhor acha que o policial ganha bem ou ganha mal? Eu falei, o policial está ganhando mal. Hoje, ele ganha 3.350. Ele ainda continua ganhando mal. Porém, há uma luz, há uma promessa do governador feita à imprensa, feita à sociedade paulista e feita a nós, policiais militares, de recomposição do nosso salário, que há muitos anos vem muito ruim. Então, por isso que eu falo, ainda está mal. Agora, eu quero crer, eu tenho toda a confiança que ao final desse governo, o governador João Dória, com toda a sua equipe, o secretário da Fazenda Meirelles, secretário de governo, o vice-governador Rodrigo Garcia, os demais integrantes da alta cúpula do governo, do planejamento, possam trazer um salário que o policial merece e requer. Nós precisamos recompor o salário do policial militar. Hoje nós temos, o Estado de São Paulo apresenta números muito bons no que tange a finanças, diferente de outros estados. Não houve atraso, estamos colocando em ordem os pagamentos dos bônus, tudo o que se pode, mas é uma necessidade premente e eu acredito que até ao final dos 4 anos o governador consiga recompor o salário na medida que ele anunciou e que ele vem afirmando. E o trabalho é nesse sentido. Eu vejo um esforço, sim, no governo nessa recomposição. Agora, a gente consegue esses resultados graças a essa vocação da nossa tropa e o meu papel, o papel de qualquer comandante, seja ele um sargento comandante de grupo, seja ele um tenente comandante de pelotão, um comandante de força patrulha, um capitão comandante de companhia, um major subcomandante,
um tenente-coronel, comandante de batalhão, ou um coronel, comandante de um grande comando? É motivar, é agradecer, é pedir, é apoiar, é saber o que acontece com o policial, é se preocupar com ele, é, por exemplo, se preocupar com a saúde. Fizemos a reforma do hospital da Polícia Militar, o pronto-socorro, 2 andares, o 7º e o 8º, é nomear médicos, é nomear dentistas, é buscar o melhor. Então, esse é o papel. E eu sou um modesto maestro. O mérito é todo da nossa tropa. Comandante, o senhor falou em saúde. Um aspecto, para quem está nos assistindo e acompanhou o programa da Defenda ao longo de 2019, nós trouxemos muitas informações sobre a área de saúde, principalmente algo que nos afligia muito ao longo de 2019, que foi o caso dos suicídios. Terrível. É uma situação que, muitas vezes, o próprio colega de equipe não consegue identificar naquela pessoa essa situação de depressão e tudo mais. A polícia conseguiu estabelecer alguns trabalhos. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu aproveito o gancho e agradeço aqui o Coronel Ernesto, que ele tem um trabalho muito sério, e muitos aqui conhecem, de sensibilização da nossa tropa sobre as várias atuações, sejam operacionais e sejam pessoais. Nós fizemos, juntamente com a Coronel Mônica, que é a nossa diretora de pessoal, junto com os NAPs, os nossos psicólogos, junto com o Coronel Galete, que é o nosso diretor de saúde, a Coronel Helena, a nossa diretora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, o primeiro simpósio de proteção da vida, ou seja, contra a prevenção contra o suicídio, levamos profissionais renomados. E o meu papel, criamos 72 núcleos de apoio psicossocial, os nossos NAPs. Os NAPs, via de regra, eles ocupavam as sedes dos comandos regionais, seja CPI, CPA, CCB, Corregedoria. Nós abrimos para que os NAPs possam também fazer parte do corpo de unidades operacionais mais distantes. Então, o NAPS hoje não é uma exclusividade somente do comando regional. Aquele tenente-coronel que tiver 1 ou 2 psicólogos e que se apresentar, e nós estamos provocando de maneira ativa, para que ele crie o NAPS. Os profissionais de saúde que identifiquem num atendimento médico, num atendimento odontológico, algum tipo de depressão. A Polícia Militar, em 2018, nós tivemos 36 suicídios. E em 2019, 23. Então, o ideal era que houvesse 0, que nenhum companheiro nosso tomasse essa medida extrema. Mas a gente só consegue chegar no 0 passando pelo 35º, pelo 34º, pelo 23º. E se Deus quiser, vamos todo o esforço para que a gente consiga chegar a 0 nessa estatística perversa. E aí eu aproveito a força da TV Defenda, da Defenda, para que você, policial militar, identificando aquele companheiro com dificuldade financeira, com dificuldade conjugal, com problemas de depressão, converse com ele, leve ao comandante, leve ao chefe do NAPS, para que a gente possa fazer uma intervenção profissional anteriormente. Isso é companheirismo. Então, eu acho que a gente consegue melhorar num trabalho feito por todos os policiais militares. Uma outra coisa que a gente observa bastante, e aí eu vou na esteira daquilo que o Silvio comentou há pouco, a mudança de postura. Do mesmo jeito que houve uma mudança de postura do comando da instituição, na sua pessoa, de interferência política, não interferência no aspecto negativo, mas interferência na defesa institucional, pensando na instituição. Nós notamos também uma diferença recente de postura na parte de comunicação social. A Polícia Militar sempre foi pouco reativa às críticas que recebe. Recebemos bordoada de tudo quanto é especialista. Eu costumo dizer que para ser especialista de segurança pública é a coisa mais fácil do mundo, né? É só você arrumar um microfone que seja estendido para você. Aí você pode falar a besteira que quiser, falar o que quiser sobre segurança pública, que todo mundo... Segurança pública e futebol, todo mundo conhece tudo, né? O brasileiro é ótimo para isso.
E a gente ouve muita besteira da Polícia Militar. Recentemente, numa atitude covarde de um indivíduo, fez uma charge nos colocando como fascistas, nazistas. E, volto a dizer, postura inédita, o comando reagiu a isso. Com um texto que fugiu do padrão, né? Exatamente. Essa vai ser é assim que vai andar a carruagem a partir de agora? Nós temos que prezar pelo direito de se indignar. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos seus 188 anos, participou de momentos históricos da vida nacional e do Estado. Revolução de 24, a Revolução Paulista, Revolução Liberal de Sorocaba, em 1842, Revolução Paulista de 24, Revolução de 30, Revolução de 32, Revolução de 34, movimento anarquista em 17, uma postura institucional de defesa da democracia. E aí eu falo uma outra estrela que está em nosso escudo, que foi a participação de um corpo de guardas civis, que hoje, na fusão Força Pública e Guarda Civil da Polícia Militar, que atuou nos campos da Itália como os MPs, como policiais militares anexados na Força Expedicionária Brasileira, como polícia de exército. A tropa da Polícia Militar que atuou nos campos da Itália, hoje é a base dos batalhões de polícia do Exército Brasileiro. E o que fomos fazer nos campos da Itália? Combater o nazismo. E nessa triste publicação de um incauto jornalista colocando uma suástica nazista nos símbolos da nossa instituição. Policiais militares morreram utilizando esse símbolo. Hoje, no dia da gravação, estou aqui na área do CPAM-8, o cabo Adevaldo, do 20º Batalhão, está sendo velado aqui em Barueri. Saindo daqui, irei ao velório dele. Ele morreu utilizando esse símbolo. Então, nós não podemos permitir, comandante Ernesto, nem ele e nem ninguém que maculem a nossa honra, sob qualquer preço. Nós não podemos. Nós temos que manifestar com respeito, com educação, mas, por vezes, com dureza, na medida da provocação que nos veio. Nós combatemos o nazismo. A nossa polícia militar é a polícia que protege, é a polícia que salva, é a polícia que combate o crime. Já viu uma coisa, Silvio? Você que é um experiente jornalista. Nós tivemos várias ocorrências em policiais militares desengasgando crianças, salvando, fazendo manobras, partos. Nós não somos enfermeiros, nós não somos médicos, nós somos policiais. Por que será que levam numa base da PM? Por causa da confiança na nossa instituição. E independente, Silvio e Ernesto, das vis críticas que sofrermos, liguem 190. A nossa Polícia Militar estará para atender a todos. Então, temos sim que, dentro do respeito, da democracia, e utilizar os instrumentos que estão disponíveis. Estamos processando esse senhor na medida de tudo que estamos oficiando ao Ministério Público, porque você tem uma legislação que diz sobre a promoção de símbolos que difundem o nazismo, aliado ao fato, ao crime contra a marca, que é da Polícia Militar. Então, a par dessa parte ética, dessa parte deontológica que eu falei, nós temos que responsabilizá-lo na medida do que ele fez. Nada contra, temos que ter liberdade de imprensa, não há democracia sem imprensa. Muitos dos procedimentos administrativos que às vezes são instaurados vêm pela imprensa, porém, nós exigimos respeito. Nós não pedimos, nós exigimos. Muitas vezes, como policial militar, eu me senti ofendido por palavras e não pude
como policial militar, me manifestar. Me manifestei muitas vezes como cidadão. Todos nós podemos. Agora na reserva mais ainda. Mas faltava uma postura institucional. Parabéns por essa sua postura. É um orgulho muito grande ver essa representação da instituição perante os seus membros, né? Os seus filhos. Todo policial militar é um membro que foi ofendido, e acho que é fundamental a gente enxergar isso efetivamente na pessoa do comandante-geral, falar esse tipo de coisa, falar que talvez nós todos quiséssemos dizer, mas falar com muita educação e com muita propriedade. Muito obrigado. São dois marcos aqui, né? Até agora no programa são dois marcos, né? Um de efetiva intervenção política no legislativo, comandante, e nesse último texto agora desse sujeito que desenhou a suástica na logomarca da PM. Já sabemos como a banda vai tocar agora. Eu acho que a gente podia entrar talvez num plano agora de perspectiva de futuro. Nós sabemos que a polícia fez um trabalho muito, muito bom. Hoje eu estava conversando com um civil, um cidadão, que foi atendido por um policial militar, e ele me perguntava: nossa, mas o policial militar registrava tudo no celular. Ele colheu a minha declaração, eu falei para ele na voz ali, ele gravou. Eu nunca imaginei isso. Então, nós temos hoje um boletim de ocorrência eletrônico que está em vigor. Você podia falar um pouquinho sobre isso? É um trabalho que não foi feito no meu comando, foi inaugurado ainda os primeiros estudos no comando do Coronel Gambaroni, e depois dado sequência no comando do nosso Coronel Nivaldo, e quando eu recebi já estava quase pronto, faltava a última fase só, e que eu falei para o diretor de tecnologia, que era o Coronel Priel, a Coronel Daniele, que hoje comandava o CPM-9, hoje vai chefiar o nosso COCOM do Estado de São Paulo, integrando o alto comando também, e eu falei, todo o apoio, veja onde eu ajudo, em meios, em pessoal, e aí hoje o nosso policial, ele está num smartphone, podendo fazer esse registro 100%. Agora, podemos avançar mais, já estamos em tratativas com a Polícia Civil, eles têm um banco de dados gigantesco no IRGD, que é o Instituto Gumbleton Daunt, onde são expedidos os registros gerais, as carteiras de identidade. Eles têm um banco de fotos de 30 milhões de pessoas. Isso nos interessa, informações papiloscópicas também, o TRE também tem. Então, eu estou tentando amealhar integrar com outros bancos de dados, para que a gente possa também fornecer os dados para a Polícia Civil, para diminuir o registro lá, e no futuro a gente evoluir para o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Precisamos evoluir do boletim eletrônico para o TCO, com calma, respeitando as instituições, a natureza não dá saltos, mas podemos começar, por exemplo, na Polícia Rodoviária, na Polícia Ambiental, e com muita calma. Mas eu acho que esse é um caminho sem volta. Por quê? Porque é prestação de serviço público. O senhor vislumbra um prazo para isso? Eu vislumbro, eu acho que num breve período nós poderemos evoluir para esse status de poder prestar um serviço melhor, integrado com as outras forças, respeitando estruturas e o mandamos constitucional, né? O status constitucional das instituições, mas também vimos que recentemente a Polícia Rodoviária Federal teve um revés no que tange ao TCO, mas provamos aí em campo que a gente consegue mudar a legislação. Então, vamos levar a melhor informação para o governo e para os congressistas, com muito respeito, e que a gente possa dar um serviço de qualidade para a população. Comandante, eu acho bem possível. Com muito respeito também, eu gostaria de só fazer uma observação. O TCO, do jeito que ele foi construído ao longo de toda as décadas, né? Porque desde... Da concepção desde dele, o 9.099, desembargador 95...
Vaz de Andrade, ele foi, logo ele tinha feito um despacho como presidente do TJ, eu lembro, do desembargador Vaz de Andrade. É questão de interpretação. Como é a 13491. Então, temos vários desafios. O que importa é que a gente tem que saber levar a informação de maneira ordeira, de maneira fulcral, porém, numa construção, buscando provocar. Hoje nós temos congressistas que foram policiais militares, que têm simpatia pelo trabalho e sabem da prestação de serviço que a Polícia Militar pode fazer. Então, vamos atuar com isso. Estratégia na atuação. Mas eu acho que a gente vai conseguir, sim. Se dependesse da sua decisão e vontade, o senhor implantaria o TCO hoje? Sim, implantaria, sim. Eu entendo como um instrumento de prestação de serviço público. Ele não é o remédio para todos os males. Sim. Temos que tomar um cuidado também. Eu estou sendo muito sincero, Ernesto. Não, com certeza. Somos amigos há muitos anos. Mas concordamos Silvio, totalmente nesse aspecto. E a plateia. Então, temos que ir permeando espaços e levando... E é uma construção. É que nem quando eu conheci a minha esposa há 34 anos atrás, me apresentei, meu nome é Marcelo, sou cadete do Barro Branco, gosto dessa música, ela falou o nome dela, meu nome é Márcia, tudo com calma, aí fomos ao cinema e hoje estamos casados aí há 25 anos. Um processo, né? Então, porque às vezes a indignação, ela tem momento e dosagem para usar. Uhum. Então, às vezes, quando a gente coloca uma situação difícil ou faz um pronunciamento um pouco mais incisivo, ele tem um objetivo. Meu objetivo não é ficar gritando. O objetivo é levar aquela indignação, provocar a reflexão do tema e, a partir dali, construir a melhor solução. Acho possível, sim, Silvio. Eu só tenho uma preocupação, comandante, é que a gente não consiga esperar os 9 anos que o senhor esperou para casar com a Márcia. Para casar com a Márcia. É só essa a minha preocupação. Mas... Eu também não. Se demorar 9 anos, não sai, não. E o senhor falou uma outra coisa que... O pronunciamento. O senhor fez um pronunciamento na formatura de sargentos, que eu considero um dos mais emblemáticos que qualquer comandante-geral tenha feito nos últimos anos, daquilo que eu, como policial militar, vivendo aí 35 anos nessa luta já, que foi, eu até peguei aqui para não errar, não espere reconhecimento daqueles que não conhecem o cheiro da pólvora ou o calor do incêndio. O que o senhor pensava nesse momento, quando o senhor disse essa frase emblemática? Nós já temos o Ernesto 36, eu 35, o Silvio, jornalista experiente, os oficiais que aqui nos assistem, a plateia toda a audiência da Defenda. Eu cheguei na formatura dos soldados, no AMB. Formatura dos soldados, perdão. E nós tínhamos tido uma ocorrência muito grave aqui na área do 16º Batalhão, na comunidade do Paraisópolis, onde morreram 9 jovens. O inquérito tanto na Polícia Militar como no DHPP foi instaurado. Todo o interesse da instituição na busca da verdade real para que a gente saiba o que ocorreu. Foi avocado pelo Coronel Alencar, que é o subcomandante PM. Agora, nós ouvimos, durante todo o domingo, uma série de críticas de pessoas que não tinham a melhor informação. Eu, no outro dia, 7 horas da manhã, eu tinha ido no Copom ouvir a comunicação, eu comandei o CPAM-5. Fizemos mais de 54 operações na comunidade do Paraisópolis. Sinto na dor, nasci na periferia, nasci em São Mateus. Sei o que são jovens da periferia. Agora, eu conheço a Polícia Militar. Nós apreendemos em 2019 2 toneladas e 800 quilos de maconha e cocaína na favela do Paraisópolis.
conheço a tropa do 16º Batalhão, conheço os demais atores que deveriam estar envolvidos num problema grave que não é um problema só de polícia e que hoje já está sendo, se apresentaram também. E eu cheguei nessa formatura, Silvio, comandante Ernesto, e vi a nossa tropa, alguns oficiais que me receberam, meio desanimados, porque nós fomos bombardeados antes da conclusão do inquérito. Antes da conclusão do inquérito. E numa formatura de soldados, policiais de cabeça baixa, não podemos admitir. E ali veio uma manifestação do meu coração. Eu que comandei pelotão de aluno soldado no regimento de cavalaria, falei, não pode, na formatura estar de cabeça baixa, não é possível isso. Não é possível. Os oficiais que vinham nos cumprimentar. E aí eu disse que não, porque às vezes alguns especialistas que não têm a melhor informação falavam, e nós que somos da polícia, que sabemos que tínhamos o maior número de informações, sabíamos que não era, os vídeos que foram veiculados no domingo todo não eram daquele dia, não tinha nexo causal, entendeu? Então, eu vou concluir, para concluir. Então, o que eu falo para os senhores e para as senhoras que nos assistem? Então, não esperem reconhecimento daqueles que não sabem, não têm a melhor informação, de que nunca sentiram o cheiro da pólvora, que não sabem como operar num ambiente complexo, que é das comunidades, que é das grandes cidades, que é das periferias, que é das áreas ricas, que não conhecem o calor do incêndio, que nunca combateu, que nunca salvou um preso em ferragem. Então, eu queria mostrar que nós, que estamos na linha de frente de combate ao crime e da preservação da ordem pública, sabemos o que estamos fazendo. E vamos aguardar o resultado, a conclusão do inquérito, tanto na Polícia Militar, que o Coronel Alencar é o encarregado, irá fazer a solução, foi avocado pelo Alencar, e do nosso DHPP. Eu sei que nós estamos com o tempo estourado, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Nós já conversamos sobre isso. Quase todas as polícias do Brasil, hoje, estão fazendo concurso de soldados exigindo nível superior, escolaridade, né? E muitas exigindo curso de direito para academia. Sim. Nós já conversamos sobre isso, o senhor se posicionou contra na época que eu falei com o senhor. O senhor ainda se posiciona contra isso? Sim, eu tenho uma posição muito diferente desse sentido. Primeiro, pela nossa academia, que tem mais de 100 anos. Segundo, pelo número de jovens que são formados na rede pública por ano no estado de São Paulo, são 350 mil jovens. E uma outra coisa que eu vou além. 50% dos alunos, dos cadetes da academia, eram policiais militares. Para que a gente consiga formar, imagine que nós exigíssemos o curso de Direito, como é na Brigada, como é em outros locais, para esses policiais. Nosso policial ganha 3.350. Ele teria que, pelo menos, no mínimo, a metade para poder pagar uma faculdade de Direito razoável. Para, depois de 5 anos de formado, então ele teria que estudar esse ano todo, ingressar na faculdade no ano que vem, fazer 5 anos de faculdade, passaram 6. Mais 4 anos ou 3 anos de CFO, com a ideia de diminuição do curso de formação, porque eliminaria algumas matérias. Imaginemos, ele demoraria 8, 9 anos para ser oficial. E um dado interessante. Certa feita me colocaram, coronel, mas se com curso superior nós iremos ganhar mais. Qual a lei que diz isso? Nós não temos nenhuma legislação. No passado, que nós éramos tenentes, nos venderam que se nós perderíamos o posto imediato, mas nós ganharíamos 80%, nós tenentes, do salário do promotor. O nosso tenente ainda perdemos e depois conseguimos numa orquestração para devolver o posto imediato para os oficiais, que é importantíssimo, importantíssimo, uma conquista da PM, isso, eu acho que temos que manter. Então eu tenho dúvidas
se seria. E aí, um dado, em 2009, eu estive na Brigada Militar numa jornada de polícia comparada no nosso CAO, lá no Rio Grande do Sul. E na época o comandante-geral era o coronel Trindade, o comandante-geral da Brigada Militar. E eu lembro, me recordo, aqueles que foram conosco e falaram, cuidado, não façam com a Força Pública de São Paulo o que foi feito aqui na Brigada. E hoje a gente vê relatos em algumas instituições que começa a haver alguma indisposição daqueles que possuem, que entraram com o curso superior com aqueles que fizeram o CFO. E então eu faço sempre uma pergunta: qual o problema que eu quero resolver com determinada atitude? Pode ser que um dia eu seja convencido. Hoje, especificamente, eu não tenho esse convencimento. Eu vejo os professores possuem curso superior, licenciatura plena e não possuem os melhores salários do Estado de São Paulo. Uma modesta opinião, aceito opiniões diversas, é o princípio da democracia, mas é uma opinião que com coragem eu tenho que colocar. Seria muito mais cômodo o discurso fácil de concordar, mas eu por princípio, eu coloco. Pode ser que me convençam do contrário, mas por enquanto ainda não recebi argumentos nesse sentido. Vamos, minha modesta opinião. Perfeito. Silvio. Perfeito. Bom, precisamos encerrar, senão daqui a pouquinho vão tirar a gente do ar. Comandante, muito obrigado pela honra de estar aqui, de nos dar essa honra de estar aqui. É o 100º programa. Nada melhor que ter o comandante da Polícia Militar nessa ocasião especial para nós. Parabéns pelo seu comando, parabéns pelas suas conquistas e continuemos nesse caminho de melhoria cada vez maior da nossa instituição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou honrado e agradecer a Defenda, essa associação que faz um trabalho belíssimo de defesa dos policiais militares, dos oficiais, uma associação que estuda, é bem importante isso, que produz artigos científicos. Eu fico muito feliz. E contem com o comando. Obrigado do convite, Silvio, comandante Ernesto, coronel Miller e a todos os que nos brindam com a audiência aí. Forte abraço a todos e contem com o comando. A honra foi toda minha, meu irmão. Muito obrigado, cara. Obrigado. Abraço. Bem, então encerramos aqui a 100ª edição do programa da Defenda PM, direto aqui da TV Osasco. Você está assistindo na segunda-feira, 3 de fevereiro. O programa foi gravado na sexta-feira passada, 30 de janeiro, em virtude da agenda do comandante. Mas tenham todos uma boa segunda-feira, boa semana e até a semana que vem. Boa tarde.